É esperado ser violento com os pares no final da infância e adolescência? Não. Criança morder na creche é esperado. Seguir com um comportamento violento, não. Né? Por quê? Porque tem intervenção da sociedade. Né? Aí você pode chamar da castração, enfim. A violência entre pares, ela convida a gente a pensar para camadas além das que a gente normalmente pensa quando a gente pensa em violência sexual. E violência sexual é um tema que mobiliza muito a gente emocionalmente. Dá vontade da gente se vingar, dá vontade da gente ficar punitivo, dá vontade da gente... Enfim, normalmente é nesse lugar que a gente se vê quando a gente pensa em violência sexual. Mas esse lugar muito mobilizado não é o lugar do profissional de saúde. Então, quando eu não entendo o desenvolvimento psicossexual, eu fico refém do que eu acho. Então, a gente precisa treinar professores para olhar, do mesmo jeito que eles olham para uma criança que não está conseguindo alfabetizar, eles conseguem entender por que essa criança não está conseguindo alfabetizar e por que uma que não está alfabetizando é diferente da outra que também não está alfabetizando. Se eu tenho a teoria do desenvolvimento psicossexual, eu consigo entender por quê, o que está faltando para esses meninos. Então, vamos diferenciar que existem comportamentos sexuais que são esperados para a infância e adolescência. Vou repetir. Existem comportamentos sexuais que são esperados na infância e adolescência. E aí, na puberdade, a gente vai precisar ter eles compartilhando, negociando, conversando, nomeando, administrando comportamentos, né, que as pessoas costumam chamar de sexuais, mas todos esses comportamentos que eu vinha conversando com vocês até agora são sexuais. E aí eles vão ter a chance de exercitar na intimidade, no corpo um do outro, tudo isso que eles aprenderam do ponto de vista do comportamento social, do respeito, do limite, do consentimento, do que é meu, do que é seu, do como é que eu trato. Então, tudo isso que eles aprenderam, eles vão testar quando eles estiverem muito excitados, quando eles estiverem sob efeito de álcool e drogas, quando eles estiverem atrás da moita com alguém, quando eles estiverem num grupo de adolescentes muito excitados, muito drogados, muito bêbados. E aí fica muito mais difícil colocar esses comportamentos em prática, né? Esse freio, esse respeito. E muitas das situações de violência sexual entre pares vão acontecer nessa tentativa e erro. O primeiro ponto é a gente entender o que é típico. A gente precisa ter conhecimento sobre o desenvolvimento para entender o que é típico, porque muitas vezes a gente vai estar se alarmando com comportamentos que são absolutamente típicos para a idade, né? Por mais que eles contrariem o que a gente gostaria que fosse uma infância que nem pensa sobre isso. Uma infância que, né, tá, sei lá, fazendo alguma outra coisa. E aí a gente vai ter, entre o comportamento normal e o comportamento violento, abusivo, enfim, que preocupa mais, a gente vai ter um espectro. E esse ponto é super importante, porque é no espectro que está quase todo mundo. Então, assim, é muito improvável que a gente tenha uma criança que, por conta de todas essas camadas que a gente está conversando, vai perfeitinha, não vai fazer nada de esquisito. Um dos critérios para a gente entender um comportamento que vai caminhando para um lugar de abuso é o que é menos permeável à intervenção do adulto. E as pessoas, nossa, mas eu já falei, ele continua. Tá, mas isso não é intervenção do adulto, gente. Isso é, enfim, uma voz no além que fala, né? Intervenção do adulto é uma intervenção efetiva, uma intervenção que chega e ensina, que chega e explica. E quando a gente ensina, a gente explica, a gente dá limite, a gente dá contorno, né? Então, não estou falando para explicar e ser permissivo, não é isso. Então, o que a gente vai ver na infância e adolescência? Esses comportamentos que são típicos, eles não vão aparecer igual no livro, gente. Eles vão aparecer esquisitos. Mas, quer dizer, então é típico, tudo bem, deixa correr? Não. Comportamentos típicos mostram pra gente como o desenvolvimento está. E aí a gente vai interferir. E o que vai ser um comportamento que a gente vai começar a chamar de atípico? O comportamento atípico é o comportamento que ele vai ganhando contornos um pouco diferentes. Então, tem alguns pontos aqui importantes para a gente considerar, né? Então, assim, comportamentos típicos, normalmente eles são intermitentes. Eles têm um objetivo ali de elaborar alguma situação. Agora, um comportamento que se repete,
ele passa a ganhar outros contornos. Uma outra coisa importante sobre o comportamento que começa a ir ficando, dando sinais de que é problemático, é quando começa a existir algum nível de coerção. A gente vai ver desconforto emocional. Como a gente vive numa sociedade que tem muito tabu, muitas crianças, adolescentes, principalmente crianças mais velhas e adolescentes, têm consciência de que aquele comportamento que eles estão fazendo, o adulto não vai gostar de ver. Eles muitas vezes não têm consciência de por quê. Porque normalmente eles só estão atentos ao fato de que eles têm ameaça de punição e vão ser punidos. Não pode, não sei o que, vou te botar de castigo, não quero mais faça. Todas as camadas de porquê, normalmente o pessoal não explica. Até porque esbarra ali no tabu, né? Por que eu não posso botar a boca no genital do meu amigo? Quem é a mãe que tem coragem de explicar o porquê? O pai. Então, normalmente é um não porque não. Quando a gente está falando aqui de coerção, de experimentar sentimentos negativos, eu não estou falando dessa vergonha ou desse ele sabia que estava errado, tá? Eu estou falando de alguém começar a se sentir culpado depois, porque percebeu que passou do limite. Ou alguém se sentir mal, coagido, envergonhado, constrangido, deprimido depois, né? Alguém que ali se vitimizou por aquela situação, foi vitimizado por aquela situação. Muitas vezes, mesmo uma situação que não é abusiva, vitimiza. Precisamos estar atentos, né? Mas aqui isso mostra o quanto que a lógica do vítima e agressor se perde um pouco. A gente precisa conseguir trazer a ideia de que se tem alguém ali que está sendo coagido, é violência. Ponto. Bullying é violência. Muitas brincadeiras são violentas. E aqui, de novo, né? Coisas que a gente normalmente normaliza na infância e adolescência, até na vida adulta, são violentas. E quando a gente ensina as crianças lá atrás que morder o amiguinho é violência, que arrancar o brinquedo da mão do amiguinho é violência, que encostar, dar um beijo no amigo sem o amigo querer é violência. Se a gente nomeia, se a gente faz o nosso trabalho direitinho de ensinar para as crianças a diferença entre respeito e violência, elas vão entendendo claramente que simular que isso é meu pênis e mandar você chupar que é, obviamente, uma violência. Então, para a gente chegar no comportamento sexual, a gente tem que falar do tema de forma geral. Então, falar de violência de forma geral, desde lá do berçário, é o que vai prevenir esse tipo de comportamento dentro da escola e fora da escola. Violência na infância e adolescência é alguma coisa que a gente precisa atuar. Porque isso não pode seguir para a vida adulta. Porque a gente é conivente com violência na infância e na adolescência, a gente normaliza, acha que é brincadeira, fez 18 anos, vai preso. São coisas que não adianta esperar fazer 18 anos para começar a dar esse contorno. Isso tem que ser dado ao longo de toda a infância e adolescência. Então, se eles não entendem lá na infância, alguém precisa urgente ensinar, porque vai ganhando contornos. E se o tema da terceira infância e adolescência é sexualidade, e é, gente que gostaria que fosse física, química e matemática, mas é sexualidade, as brincadeiras vão ganhar esse contorno, com a mesma falta de limites e intervenção de adulto que tinha antes. Então, quando a gente pensa em um comportamento que vai ficando abusivo, o que a gente vai ter? A gente vai ter, normalmente, uma criança ou algumas crianças que não estão respondendo aos limites, tá? Então, um comportamento sexual que é problemático, ele vai saindo de um comportamento que é mais exploratório para um comportamento que vai sendo agressivo, coercivo, intrusivo. Que aqui, normalmente, a gente vai ter alguém com mais intenção de fazer aquele comportamento, mais repetição, mesmo às vezes numa idade parecida. Então, de novo, não é só a diferença de idade. A gente precisa entender a intenção. E aí, vamos dizer que eu tenha um adolescente que está abusando. Ou um adolescente que fez um comportamento, mas que passou muito do limite. E esse adolescente vai precisar de muitas camadas de suporte. E pode ser que ele precise de alguma parte dessa rede ajudando ele a conter esse comportamento. Medidas. Mas não é só a punição. A gente precisa dar camadas, né, de educação sexual. De tudo isso que não foi feito até agora precisa ser feito. Porque senão a gente vai continuar precisando punir essa pessoa para o resto da vida. Conter essa pessoa para o resto da vida. A gente vai ter situações diferentes. Então, aqui eu estou falando de alguém que intencionalmente está usando o corpo do outro para a própria gratificação sexual e dane-se o outro.
Esse é o abusador. Muitas vezes a gente vai ter um adolescente assim. Quando a gente vê alguém que se identifica mais com esse lugar de abusador, a gente vai ter alguém que tem uma clareza maior, que está cometendo uma violência, que é diferente de que está cometendo algo errado. Brincadeiras sexuais sempre vão vir com uma cara de que tem algo errado. É diferente de um adolescente que sabe que aquilo que ele está fazendo é violento, que machuca, que maltrata, que não é legal com o outro de alguma forma, que o outro sinalizou de alguma forma que não quer, ou mesmo que não tenha sinalizado. Enfim, tá? Não é para fazer. E às vezes é um evento único, né? E aí, quer dizer que esse menino precisa ser tratado do mesmo jeito que o outro que abusa sistematicamente? Não, são duas pessoas bem diferentes. Para a lei, talvez eles sejam iguais, né? Mas muitas pessoas vão tratar como igual alguma coisa que são fenômenos diferentes. Estou passando a mão na cabeça? Não. Porque, do ponto de vista da vítima, a vítima precisa de todo o suporte igual. Mas o abusador precisa de suporte diferente. Né? Todo mundo aqui vai precisar de medida socioeducativa, todo mundo vai precisar de educação. Então, violência entre pares é tratada, evidências são claras, com educação. E a maior parte das pessoas que cometem violência, dos agressores que cometem violência, quando submetidos a estratégias efetivas de educação, não são reincidentes. Então, a gente precisa, né, assim, sair do senso comum e ir para o nosso lugar de profissional de saúde, profissional da educação. E é entender. Porque esses sinais que depois viram grandes abusos, né, eles estão ali, na nossa cara. E a gente está normalmente, ou não vou falar desse assunto porque eu não posso falar na escola, ou não sei como falar, só digo que não pode, ou é brincadeira, é normal, coisa de menino, né? E aí, coisa de menino vai, na medida em que a etapa vai passando, quando eles chegam na etapa de ter intimidade com o corpo de alguém, coisa de menino vira violência sexual. Então, aquele mesmo menino que vai lá e puxa o brinquedo do amiguinho, se não tiver intervenção do adulto, ele vai tomar um comportamento sexual de alguém.